mais importante é você saber fazer escolha. Saber fazer escolha não é algo fácil. Bom, seja muito bem-vindo ao Backgroundcast. A partir de agora você passa a se beneficiar de mais um episódio do BGCast. Afirmo isso porque o nosso convidado vai compartilhar aí suas estratégias, hábitos, rotinas e muito mais. BGCast que tem o apoio da Lucas de Menor Fichas Online, então se você precisar negociar fichas, vai ter lá ele. E o BGCast também tem o patrocínio da Bit da Game, empresa aí com os melhores deals dos sites, Rakeback Extra. Então, para você garantir aí esse ganho extra, sem esforço adicional, possa entrar em contato, os links aqui do João vai estar na descrição. Beleza? E antes de apresentar o currículo do nosso convidado, que é um convidado super especial aí, aproveita para deixar se curtir e compartilhar o link, mandar com seus amigos, se inscrever aí no canal. Beleza? Hoje recebo um convidado, como falei, muito especial, pelo menos para mim, um cara que eu acompanho há muito tempo realmente. Ele que é Team Pro da 2Bet4Win. Com certeza um dos caras, na minha opinião, que são responsáveis pela qualidade que o poker brasileiro tem hoje em dia. E não só pelos, vamos dizer assim, o desempenho dele nas mesas, mas também ter sido o mentor de muitos jogadores que hoje estão aí no topo, com certeza, do poker brasileiro. E lá no início da carreira ele pegou, então é um dos primeiros times, né? Eu acho que o João teve aqui no Brasil. Currículos de muitos títulos, lives, online, destaque para o WSOP Circuit no Uruguai recentemente, títulos BSOP, WCUP. Bom, o currículo é muito extenso, a gente vai conversar um pouquinho. E o nome dele é João Bauer, seja muito bem-vindo ao BGCast, cara, e muito obrigado por disponibilizar seu tempo, meu parceiro. Valeu, muito obrigado, eu que agradeço. Fico muito feliz de estar conversando aqui com você hoje. Pô, João, assim, até já estava falando em off para você, confesso que seu nick era aqueles que eu, domingão, sempre pesquisava lá para ver o que você ia aprontar e tudo mais, principalmente, há muito tempo, acompanhava muito mesmo. E, cara, eu queria começar com essa perguntar para você, assim, como se mantém em alto nível aí durante mais de 10 anos, né? Acredito que tem mais de 10 anos, não sei precisamente a data, mas como Sim, eu basicamente comecei a jogar pôquer em final de 2017, profissionalmente. Então, já se fazem aí quase 13 anos, completos de me dedicando exclusivamente ao pôquer. É uma carreira que não é fácil, né? Uma carreira que você depende muito de resultados, e resultados, às vezes, eles não acontecem do dia para a noite. Então, acaba que a pergunta era como que eu me mantenho durante 10 anos, né? Isso, no alto nível, porque lá no início, quando eu acompanhava lá do início, você já estava lá jogando os high stakes, e hoje em dia, eu acabei de citar aí WSOP Circuit gravado, ou seja, tá sempre jogando os fios mais complexos ali. Eu queria saber como se mantém na sua concepção. Eu acho que o grande diferencial, assim, é a competitividade, né? Tipo, eu sempre fui um cara muito competitivo. Uma das coisas que mais me influenciam para sempre me manter no topo é a vontade de ganhar, a vontade de estar melhor do que ontem, a vontade de querer vencer, né? Essa competitividade que eu sempre tive, com certeza foi um dos grandes, algo que me diferenciaram para muitos jogadores que eu vi durante esses 13 anos aí que eu já tenho de carreira. Cara, aí, a gente tá falando, eu lembro exatamente do cenário de 2010, 2011, mais como espectador, jogava mais espectador, não era tão envolvido com poker, e ele mudou muito, e eu queria saber, assim, na sua visão, quais as principais mudanças que a gente teve daquele cenário onde você iniciou, 2007, 2008, 2010, 2011, para hoje em dia? Qual as principais diferenças você vê ali no field, na questão dos sites e tudo mais, como você enxerga as diferenças desses cenários, cara? Então, para mim tem duas coisas que são bem grandes de diferencial. A primeira é a quantidade de jogadores que são regs hoje, né? Hoje em dia a maioria do field são de regs fracos. Então, esse é um grande diferencial. Em 2010, a maioria do field eram de jogadores recreativos. Então, isso já é algo que coloca o poker em outro patamar. Outro grande diferencial é a quantidade de material de estudo, né? A quantidade de ferramentas de estudo que hoje em dia tem, que em 2010 não tinha. Para você ter uma noção, quando eu comecei em 2008, 2007, existia um site de pôquer em português, que era o Clube do Pôquer.
existia 6 artigos de pôquer em português. Então, hoje em dia, se você abrir o YouTube e você pesquisar pôquer lá em português, você vai ver um monte de jogadores totalmente desconhecidos com canais no YouTube fazendo conteúdos bons, gratuitos, né? Então, hoje em dia, a quantidade de material é muito grande, ou seja, é muito mais fácil o cara evoluir, né? Só que não adianta ele evoluir pouco hoje em dia, ele tem que evoluir muito, né? Porque naquela época não existia conteúdo disponível. Então, o cara que era tinha um pouquinho de conteúdo, ele já se diferenciava muito dos demais. Então, esses 2 pontos, para mim, com certeza são as principais diferenças do poker de 2007, 2008 para o poker de hoje. Trazendo um pouco nessa época, você foi um dos pioneiros em questão de time, né? Eu lembro que vocês montaram o Steel Team atrás e tudo mais. E, cara, como gerar conteúdo sendo que tinha tanta... Porque era meio que vocês que criavam conteúdo, né? Não sei como que era essa geração, só para eu entender um pouquinho aí, é um pouco mais de curiosidade mesmo. Cara, tem muita coisa que eu com certeza devo ter sido pioneiro nos primeiros conteúdos. Eu lembro que, tipo, existia um time que era o Forbet na época. Eu quase entrei pro Forbet. É uma história até bacana, assim, tipo, era para eu ter ganho o WCUP no Forbet. Eu ia entrar no Forbet, tipo, era um domingo de WCUP, começava do WCUP no domingo, e eu ia entrar pro Forbet, aí eu entrei em contato com o Sketch, falei, e aí, vamos iniciar hoje, Sketch? O Sketch, putz, eu preciso de uma confirmação de um sócio, já tá tudo certo, amanhã você começa. Isso era um domingo, né? Aí eu virei e falei, não, tudo bem, amanhã a gente começa, mas hoje eu vou jogar por conta. Ele, não, tudo bem. Aí eu joguei por conta e ganhei o WCUP. Aí, tipo, na época foi a maior premiação brasileira, $310 mil. E a partir disso, eu montei um time, né? E qual que era a ideia do time? Éramos 3 pessoas, 4 pessoas ali, né? Eu, Larissa, Evandro, Diego. E a ideia era que a gente evoluísse. E para a gente evoluir, e tendo um time, isso seria essencial, né? Porque a gente teria um QG, estaria junto, jogaria todos os dias junto, discutiria mãos todos os dias. A maior forma de evolução naquela época era a discussão de mãos, né? Então, era um poker bem empírico, que você aprendia jogando e você aprendia vendo pessoas jogar, né? Então, uma das minhas maiores fontes de estudo era ver Caio Pimenta jogando, era ver João Monteiro jogando, né? Era pesquisar esses caras lá, Geboro. Geboro 780. 780. Era ver esses regs das antigas, se abrir as mesas deles e acompanhar eles. Essa era uma das grandes formas de estudo. Só que aí, quando eu montei o time, eu vi que eu precisava de fazer mais. E a primeira vez que eu fiz um coach dedicado, que foi tipo com um tema específico e não discussão de mãos, cara, o povo achou aquilo totalmente diferente. Eu lembro direitinho o tema, que era Bets, Folds, Rivers, que eu fiz tipo slides mostrando situações em específico, separando 15 mãos desse tema que eu dava Bet, Fold, River, tipo, algo totalmente diferente para a época, tá ligado? E que não tinha esse conteúdo. Então eu peguei um tema, fui atrás de mãos, pesquisando as mãos dos meninos do time e quis colocar aquele tema para ele. E a partir daí eu comecei a pegar outros temas que eu vi que todo mundo gostou muito bem. Então aí tipo, a gente separou, que a gente tinha 4 aulas no mês no time, uma por semana, e uma vez por mês eu daria um coach temático, né? Então, a partir aí eu teria que buscar um conteúdo para ir aprimorando e mostrando para eles cada vez mais. E isso é muito bom para mim, né? Porque isso faz com que eu evolua, com que eu vá atrás de material, de coisas diferentes, para que cada pessoa ali pudesse evoluir também. Que animal, né? Porque para quem entra hoje em dia no poker, é uma coisa mais comum do mundo você pegar um tema e estudar, né? Mas era algo que não tinha na época, por isso que não tinha na época. Pensando assim, hoje tem muito conteúdo. Para o cara que vai iniciar, qual que seria o caminho, assim, até para ele filtrar esse todo de conteúdo? Que
Porque tem muita gente que escuta aqui que está bem no início da carreira, aquele cara que realmente ele se perde no meio de tanto conteúdo. Eu recebo muita dúvida sobre isso. Na sua opinião, João, como filtrar? Por onde começar a estudar todo esse material gratuito que tem aí disponível, cara? Cara, não é algo fácil, é algo que até eu tenho dificuldade em alguns determinados momentos. Mas eu acho que o principal é você analisar quem está do outro lado dando a aula, né? Quem está do outro lado dando coach. O principal é você analisar se aquele cara tem resultados expressivos, né? E resultados expressivos não somente de um resultado, né? Se o cara vem ganhando há um bom tempo, ou se ele tem vários resultados consecutivos, ou se às vezes ele não tem esse resultado, mas se ele é coach de pessoas que têm esses resultados, né? E isso é muito importante. Tem muitas pessoas que às vezes ganham um torneio e a partir desse torneio passam a meio que organizar uma estratégia de marketing para conseguir vender conteúdo e muitas vezes esse conteúdo não pode ser o melhor. Acredito eu que não deve ser o melhor. Os melhores conteúdos estão atrás dos melhores jogadores ou atrás de quem estão atrás desses caras, né? São 2 pontos que eu acho que é bem importante. Se você fazer esse filtro, é muito difícil dar errado, né? Então, os 2 pontos é esse: pegar quem são os melhores jogadores, se eles produzem conteúdo, ou se os caras que treinam esses melhores jogadores acabam produzindo conteúdo. Tá me ouvindo? Tô escutando, acho que ficou só escuro aí. Ficou escuro. Eu recebi uma pergunta e acho que é bem isso, né, cara? Quem são os alunos, porque às vezes é uma maneira de mensurar, e também a base teórica dele, de onde vem, né, cara? E os resultados são um indício legal. Uma outra coisa também, João, você, cara, assim, não são todos os jogadores que acabam tendo um destaque no online e no live. Tem gente que às vezes só se destaca no online, mas quando foi pro live não tem tanto destaque. Você, nos 2 ali, durante esse período todo, pelo menos eu sempre vi você se destacando, chegando best of da vida, LAPT, se eu não me engano também, ou seja, muito conteúdo. E eu queria saber de você, assim, quais as adaptações que você faz para um para o outro, quais as principais diferenças e como que o João lida online, lida com live ali, quais adaptações que você faz ou no seu jogo, no seu comportamento, como que é isso para você, cara? Eu sempre comentei bastante que o meu jogo sempre foi muito diferente o live para online. Assim. Eu sempre fui muito mais agressivo ao vivo, eu sempre fui um cara que todas as vezes que eu pensava em jogar ao vivo, eu pensava em muito mais atributos, em coisas a se observar. E online a gente precisa ter uma disciplina, a gente precisa ter um psicológico, uma confiança muito grande no nosso jogo. Então, com certeza é um jogo mais difícil, um field mais complicado, né? E eu acredito que eu sempre consegui trabalhar muito bem esses 2 pontos, assim. Acho que é isso. E para questão assim, aí separando os 2, para ser vencedor no online, o que você acredita que é a principal competência com o jogador e no live também? Já que são universos, é o mesmo jogo sempre, mas são universos totalmente separados, né, cara? E aí você olhando assim, qual que é aquela que não pode faltar para vencer no live e qual que é aquela que não pode faltar para vencer no online? Então, eu acho que os 2 pontos, uma coisa que tem para os 2 pontos é entender quem está do outro lado, né? Então, a partir do momento que você joga online, você tem que ter as ferramentas para entender quem é o seu adversário. Seja ele um tracker da vida, né, que vai traquear as mãos do seu adversário, vai te dar informações, sejam notes, né, para você lembrar de alguma mão que você jogou contra determinado jogador, seja um site que vai te dar o histórico daquele jogador, qual que são, quanto que aquele cara é lucrativo ou negativo, né? Isso tudo são pontos importantes para a gente entender online, né? Uma coisa que é muito interessante é você sempre ir atrás de algo a mais, né? Quanto mais coisas você entender, você usar para entender quem é os seus adversários, melhor é. Eu gosto muito de falar que, tipo, todas as vezes que eu estou numa reta final muito importante, eu vou atrás do cara ao ponto de pesquisar o Google do cara, entendeu? De saber quais resultados ele teve. Se eu não acho nada no Checkscoop, se eu não acho nada, eu tenho poucas mãos do meu adversário, eu vou querer saber quem é aquele cara de algum modo, né? Seja indo no Boom e procurando mãos que esse cara jogou.
E isso já fez com que eu, em retas finais, pudesse tomar decisões, às vezes para dar um call ou para foldar uma mão, que foram relevantes, né? Então, essa busca incessante por informação de contra quem você está jogando é um ponto muito importante nos dois pontos. Mas online, com certeza, é algo que é mais difícil de procurar, né? É mais difícil de você ter, apesar de você ter o tracker, né? Ainda assim é mais difícil, porque você não está olhando no olho da pessoa, você não sabe o medo, você não entende se ela tem alguma frustração e que pode ser presente quando você está jogando ao vivo, né? Ao vivo, o legal de se jogar ao vivo é justamente identificar esses pontos, né? Quando você está jogando, que o cara tem uma frustração quando ele perde uma mão daquela determinada maneira, né? Então, quando você vê ele perdendo, você entende o motivo que ele se frustrou, onde que ele acha que ele errou, né? E isso no online você não consegue muitas vezes enxergar. Então, eu acho que o grande diferencial é entender o ser humano, né? Então, entender o ser humano é algo que com certeza me fez ter um diferencial para o poker ao vivo. Eu sim, acredito que o meu poker ao vivo é muito melhor do que o meu poker online. Muito por causa disso, de conseguir identificar o ser humano que está do outro lado de uma forma mais rápida e prática. Cara, até você falando isso, é uma coisa que eu noto, uma percepção minha, eu queria ver se você tem essa mesma visão. Hoje em dia eu vejo muita gente que acaba estando muito robotizado, porque, tem muitos softwares que você pode utilizar, principalmente no online, o cara acaba só olhando para a técnica e esquecendo que do outro lado tem um ser humano que ele vai passar por altos e baixos e acaba indo numa linha contra robô. Você vê isso acontecendo realmente por tudo que tá, ou você acredita... Eu vejo assim, tem gente que esquece que o primeiro fundamento do poker é que você está jogando contra pessoas. Sim. Eu vejo muito isso perdendo. Você tem essa percepção também, principalmente no online, né? Tenho demais, e isso leva a gente para uma discussão que se realmente existe habilidade inata, né? Tipo, se existe aquele jogador que realmente é realmente habilidoso, né? Que é o cara que tem a essência, ou que muitos chamam de ser o malandro do jogo, né? Se somente os estudos, se somente a técnica, a base técnica, o esforço repetitivo vai fazer com que aquele cara seja um vencedor. Essa discussão é uma discussão legal. Eu acredito sim que existe habilidade inata, né? Mas não existe, habilidade inata hoje em dia ela não consegue ser ganhadora por si só online, né? Precisa de muitos outros pontos. Ela precisa ser tratada, ela precisa ser moldada, né? É algo que é muito importante a gente sempre pensar de jogadores que muitas vezes são habilidosos, mas acabam ficando pelo caminho aí durante muito tempo. Isso que eu ia perguntar, porque você deve ter visto muito desses habilidosos ficando no caminho. E eu vi muitos, assim, que eu acompanhava realmente nomes que a gente falava um tempo atrás, falava, meu Deus, esse cara, principalmente no Brasil, não vou citar nomes, mas, cara, você deve ter visto muito. E, na sua opinião, o que fez essas pessoas ficarem no caminho, cara? Se tivesse alguma característica, qual o maior erro desses caras que, às vezes, tinham essa habilidade inata ou tinham um pouco mais de habilidade ali natural, mas que acabaram... Eu sei de muitos que continuaram, que hoje estão no topo ali, que tem isso, continuaram, mas outros não. E para você, por que isso acontece, assim, de maneira geral? Você consegue enxergar um padrão, alguma falta de ele cuidar de alguma área que ele não cuidava? Como você enxerga isso, João? Então, cara, jogar poker em alto nível não é fácil, né? Se a gente for parar para pensar aí, quem está jogando poker em alto nível há 10 anos? Se conta nos dedos, né? Aqui no Brasil a gente conta nos dedos quem está jogando realmente poker em alto nível há 10 anos. Então, com certeza não é algo fácil. Eu acho que a principal característica desses caras que se mantiveram é essa competitividade, né? Ser um cara competitivo e um cara que gosta de se manter competitivo. Isso, com certeza, é um grande diferencial. Cara, uma coisa que eu pergunto, às vezes muita gente,
Principalmente o pessoal mais novo vem me procurando assim, Marcelo, eu quero ser o melhor jogador do Brasil, do mundo, tal, e acho legal esse sangue e tudo mais. E a primeira pergunta, eu nem pergunto se o cara quer, eu pergunto se ele está disposto a pagar o preço. E que é totalmente diferente. Para você, qual que é o preço para o cara chegar no topo, cara? Qual que é as coisas que talvez ele vai ter que abrir mão ali na carreira para ele chegar realmente a... Cara, tá lutando ali contra os melhores dentro do poker. Cara, o preço hoje é muito caro. Né? Se o cara realmente quiser estar no topo, se o cara realmente quiser estar entre os melhores, ele tem que trabalhar muito, né? Você acabou perguntando, primeiramente eu acabei não respondendo por completo, assim. Tipo, eu vi muita gente ficando pelo caminho, muita gente que realmente era muito habilidosa, né? Muita gente que tinha uma habilidade muito grande, mas por um descuido, muitas vezes por uma falta de competitividade, muitas vezes por uma falta de gana, né, de ambição, ela acaba indo para outros lugares, assim, e justamente por esse preço ser caro, né? Justamente que para você se manter no topo, você precisa estar totalmente focado, dedicar uma quantidade de horas exacerbadas, né? Tipo, é algo realmente muito, muito... Você tem que se dedicar muito, né? Não é algo simples, mas que com certeza acaba trazendo pequenos momentos de felicidade, né? Tipo, cada torneio que você ganha são pequenos estalos de felicidade que para mim, no meu caso, compensam todo esse caminhar, entendeu? Tipo, todo esse trabalho árduo, essa quantidade de horas despejadas, seja estudando, seja grindando, né? E isso, para mim, com certeza, esses momentos felizes, eu quero viver eles mais vezes, entendeu? O que são esses pequenos estalos de felicidade? Você está numa mesa final importante, você está numa reta final importante, tendo aquela adrenalina ali daquele momento, né? Se frustrando muitas vezes por ter caído na mesa semi, ter caído na reta final, mas também tendo a alegria da vitória ali, em alguns momentos raros, né? Mas que com certeza me deixam muito feliz quando acontecem. E hoje a rotina do João na questão de estudos, de tempo dedicado para se manter, como que tá, cara? Quanto tempo você dedica em estudos, jogos? Como que tá balanceado isso hoje para você? Cara, eu voltei a ter um time, né? Então o meu foco em estudo com certeza está sendo muito grande. Eu tenho, então, pelo menos ali 15, 16, 17 pessoas que dependem do meu estudo para passar alguma coisa para elas, então eu procuro não decepcioná-las, então eu preciso estar sempre pensando em algo novo, pensando em algum material novo para essas pessoas. Então, em relação a porcentagens, assim, eu acredito que eu devo estudar uns 25%, 30% do que eu jogo. Show. E para o cara que está iniciando, você acha que é a mesma proporção, mais estudo? Como você enxerga isso? Talvez o cara, porque a gente está falando você, pô, toda experiência e tudo mais, Sim. É um estudo de manutenção, né? O cara está iniciando, é aquele de muita aquisição de coisa nova que ele nunca viu. E como é essa proporção na sua visão hoje em dia? Cara, é difícil falar em uma porcentagem em relação a isso. Eu acho que o mais importante é todas as vezes que ela estiver jogando, que aquele também seja um momento de estudo para ela. Né? Que cada mão que ela jogue seja realmente... ela pense o porquê que jogou em cada momento, em cada street, o porquê que ela fez e executou cada jogada. Isso é um estudo, né? É um estudo empírico. Né? Só que para você ter esse tipo de estudo, você precisa estar 100% focado e não robotizado. Né? E isso é algo que muitos jogadores acabam pecando pelo caminho ali, estando ali com mais telas do que deveria, estando com cliques automáticos ali de betar 50% em todas as mãos, né? Tipo, acabam não pensando em sizes, não pensando em motivos para executar cada jogada, cada size em cada situação. Isso com certeza é algo que atrapalha, né? Então,
O mais importante, e não falando em porcentagem, é isso. É pensar que quando o cara estiver jogando, aquele também seja um momento de estudo para ele. Cara, eu recebo, nisso que você está falando, eu recebo às vezes umas dúvidas e tudo mais, que o cara fala assim, mas Marcelo, se eu jogar menos tela eu fico entediado e eu preciso da action e tudo mais. O que você responderia para um cara desse? Aí é curiosidade minha, porque eu respondo de algumas maneiras, eu queria saber, vamos dizer assim, um player que joga ali para você, chega e fala, você fala, vamos abaixar as telas para você ter mais foco, tal, e ele fala que não, ele precisa daquela action, por isso que ele joga muito. Que dica você daria para ele diminuir as telas, por exemplo, o volume e ainda manter altamente concentrado sem ficar entediado também? Cara, é algo realmente muito difícil, porque eu me vejo cometendo esse erro em muitas oportunidades, né? Tipo, é muito difícil para mim, às vezes, deixar de jogar um torneio em detrimento do outro. Tipo, o mais importante é você saber fazer escolhas, né? O que eu falo sempre para os meus alunos o que você quer, né? Você precisa fazer a sua escolha certa. Você quer ser o melhor? Quero. Não, se você quer ser o melhor, você tem que manter uma quantidade X de telas para que você mantenha o seu game. Qual que é essa quantidade X? Cada pessoa tem um, né? Então, vai depender de quanto tempo ela joga, de quanto tempo ela jogou, ou de quanto tempo ela consegue tomar a decisão. Cada pessoa tem um tempo de decisão, né? Tem umas que pensam mais rápido, tem umas que demoram um pouco mais para pensar. Então, não tem também uma quantidade de telas ideais, né, para todas as pessoas. É muito individualizado isso. Mas o importante é você saber fazer escolha. Saber fazer escolha não é algo fácil. É algo que demanda... todas as vezes que você escolhe algo, você está deixando de ter algo, né? Então, uma escolha é uma renúncia. Verdade, né? Então, toda escolha é uma renúncia. Então, é algo que você precisa sempre trabalhar com todas as pessoas. Legal. Cara, assim, quem olha, vai pesquisar sua carreira, olha seu gráfico, vê tudo, olha para esses 10, 12 anos aí como uma carreira muito vencedora, né? Mas acredito que teve momentos desafiadores durante essa carreira que, não sei se você se questionou, se estava no caminho, não estava. Eu queria saber se você lembra de algum momento assim mais desafiador que você passou na carreira e como foi esse momento para você. Cara, com certeza teve vários momentos ali durante esses anos que eu me questionei se realmente era aquilo que eu queria, que eu me questionei se eu ia voltar a ter um grande resultado. Teve inúmeras situações que isso aconteceram. Por quê? Porque os resultados do poker, eles não acontecem do dia para a noite, né? Eles não acontecem através de 10 torneios jogados, né? Eu já passei um período ali de variância de 7 mil torneios, né? 7 mil torneios ali dá mais de um ano, né? Então, eu já vivi momentos que eu achei que eu não ia ganhar mais, né? E aquilo é frustrante, porque eu criei várias pessoas se tornaram profissionais através do que eu ensinei, e como que eu não conseguia mais ter resultados, né? E aí, de repente, começam a ter um resultado atrás do outro, uma sequência de resultados muito bons, e aí você fica impressionado com a confiança é importante nesse jogo, né? O quanto é importante você estar confiante e você estar atento a tudo que você está fazendo, e a partir dessa confiança você passa a ter um resultado atrás do outro, e esses momentos ruins acabam ficando pelo caminho, né? Mas quando você vive esses pedaços ruins, é algo que você tem que repensar o tempo inteiro, né? O que você está fazendo, onde você está errando, tem que acabar fazendo as escolhas certas, renunciando às erradas, né? Então, é algo que a gente precisa trabalhar o tempo inteiro. Mas eu vivi vários momentos desses, não foi um momento só na minha carreira. Eu passei um pouco mais, teve um período de 1 ano e meio que eu não queria meio que ver poker na minha frente, entendeu? Tipo, eu estava muito cansado. Foi logo após ali eu ter encerrado o time, ter sido campeão brasileiro. Tipo, eu passei um período que eu não aguentava muito jogar, ficar muito tempo de frente ao computador.
Eu ainda gostava de jogar os torneios ao vivo, mas o online me dava uma repulsa, né? E isso fez com que eu precisasse voltar a ter esse gosto, né? Eu precisava ter... porque é um jogo que que te deixa muito trancafiado, né? Você fica durante muito tempo sozinho, é você e seu computador. Então, eu faço isso há 13 anos. Então, imagina a quantidade de horas dispensadas que eu fiquei de frente ao computador sem ver pessoas, entendeu? Então, isso te faz a pensar, putz, será que minha vida vai ser isso? Será que até quando vou ter esses momentos, né? Então, não é algo que não é uma profissão fácil, é uma profissão realmente muito difícil, né? O preço que você paga para estar no topo é um preço caro, é um preço alto. Eu diria que talvez se assemelhe a uma faculdade de medicina ali. Mas é recompensador, né? Para mim, que sempre fui um cara muito, muito competitivo e sempre quis, em muitas ocasiões, procurar a vitória, e esse processo de procurar a vitória, para mim, na maioria da minha carreira, foi algo que me atraiu muito. Isso eu acho que, com certeza, me levou a ter uma carreira vitoriosa. Cara, eu queria pegar nesse momento que você falou da questão de eu desanimei do jogo, não tinha vontade de jogar e tudo mais. Eu queria saber como foi você retomar essa vontade do jogo, principalmente do online, porque aí não dos caras iniciantes, mas os caras já têm 3, 4, 5 anos de carreira, é muito comum ver isso. O cara perdeu um pouco a vontade, não tá tão afim, realmente tá cansado da rotina, que é muito desgastante, e fica perdido ali, será que tô no caminho? Eu queria saber a sua experiência, jogo. Como você fez para retomar o gosto do jogo depois desse 1 ano e meio ali? Como foi esse processo, cara, olhando agora para trás? Acho que pode ajudar muita gente isso, cara. É muito comum isso acontecer quando você não está tendo vitórias, né? A maioria das vezes isso acontece pelo fato de você tá patinando, né? Eu tenho uma coisa que eu sempre me orgulho muito e falo muito isso, é que a minha variância sempre foi muito baixa, né? Por mais que eu passei ali um período ali de 7 meses, 7.000 jogos, sem ter algum resultado expressivo, eu nunca variei muito para baixo. Então, eu nunca tive uma variância maior que $25 mil para baixo. E isso, para os limites que eu jogo, é impressionante, né? É impressionante também na quantidade de tempo que isso aconteceu. Então, mas eu sempre trabalhei muito para que a variância também não fosse grande, né? Mas, retomando a pergunta aí, eu acho que o principal eu continuo, o que fez com que eu retomasse a minha confiança foi eu continuar jogando, né? Por mais que nesse período aí eu tava desmotivado, eu acabei deixando às vezes 1, 2 meses ali jogando menos torneios, mas não deixava de jogar, entendeu? E aí, quando os primeiros resultados voltaram a acontecer, a confiança vai voltando, a vontade de jogar começa a voltar também, mas eu acho que esses foram as principais coisas, né? Me manter jogando ali, me manter fazendo o que eu mais sei fazer bem, que é jogar, e até que os primeiros pequenos resultados fossem vindo e as coisas fossem mudando novamente. Pô, muito legal isso que você está falando, a questão também de... Você não... Cara, é impressionante realmente o tamanho das swings, muito pouco, né, perto do que você jogava. Eu imaginava que teria swings muito maiores em 12 anos de carreira, jogando limites altos. E como fazer para não swingar tanto? Porque, claro, tem a questão de você falar, tem de onde ter swingado, mas que tipo de ação você começa a tomar? Sei lá, você começa a descer, 5, 6, 7K, você faz alguma adaptação? Como você vê isso? Você tem algumas coisas que você está sempre atento para não swingar tanto? Como que é esse processo para você? Porque acho que tem muito das competências de você cuidar muito disso, né? Sim, com certeza. Quais ações você faz?
Então, tem vários approaches que podem ser feitos, né? Desde você diminuir os buy-ins, desde você procurar sites alternativos, desde você ir para horários alternativos também de grind. Então, são approaches que eu acabava realizando. Tipo, onde que estão os maiores torneios? Se você for observar, 70% dos ganhos da maioria dos regulares estão dos torneios do domingo. Né? Então, tipo, dos torneios do domingo ou de séries. Então, se a maioria dos jogadores que tem um profit muito grande tem esse profit no domingo em torneios de série, isso significa que o lucro está ali, beleza. Mas ali também está a maior variância, porque está os maiores fields. Né? Então, você procurar fields menores em dias alternativos, que não fossem domingo, começar a sessão às vezes um pouco mais tarde, onde a maioria dos regulares já estão terminando a sessão, ir para sites alternativos. Agora, no momento de série, é um momento muito interessante para você pensar nisso. Né? Tipo, está rolando Scoop, está rolando WPT, está rolando WSOP. E o que isso indica? Isso indica que os principais jogadores estão jogando essas séries, né? Mas ainda assim está rolando torneios com garantidos muito altos em outras plataformas. Né? Então, você saber fazer esse tipo de escolha nesses momentos pode ser algo que vai diminuir a sua variância ou fazer com que você tenha mais resultados. Né? Então, esses approaches, com certeza, eu consegui fazer sempre na minha carreira. Sempre fui um cara muito marreta com buy-in também, então, tipo, eu nunca quis jogar muito caro. Teve vários momentos que os jogadores do meu time jogavam mais caro do que eu. Então, era um approach ali que eu acabava fazendo também, que eu sabia que aquele cara, naquele período em específico, ele estava mais confiante, ele jogava muito bem contra regulares, isso fazia com que ele poderia jogar torneios de buy-ins mais elevados do que eu em cada momento, em um momento específico. Então, tipo, esse tipo de approach são algo que eu sempre acabei tentando me organizar durante a minha carreira. E assim, quando que acende aquela luzinha vermelha de você falar, opa, tem alguma coisa está desandando, agora é o momento de eu fazer algum tipo de adaptação, qualquer que seja. Não sei se é tempo ou se é um número de buy-ins que você perde. Quando você começa a luz ficar vermelhinha, opa, peraí, eu preciso fazer algum ajuste aqui. Como é o seu termômetro a respeito disso? Porque pode ajudar muita gente também que às vezes não sabe o momento de, opa, peraí, tem alguma coisa que eu preciso ajustar. Eu sempre fui muito... eu sempre fui um cara que tive resultados, né? Então, tipo, quando os resultados começam a não vir, né? Ou seja, eu não estou passando nem perto de ter, minha luzinha começa a acender, entendeu? Então, tipo, eu sempre fui um cara que muito dificilmente passei 4 sessões, 5 sessões down. Então, se eu passei ali 7 sessões down, 8 sessões down, a minha luzinha tem que acender, entendeu? Então, algo diferente eu estou fazendo que não está sendo adequado, que eu tenho que estudar para ver o que eu estou fazendo para retomar. Então, esse tipo de coisa eu sempre priorizei bastante, entender esses momentos. Legal, tem gente que está 4, 5, 6 meses falando, é normal, né? E, pô, acende alguma coisa não, né, cara? Mas legal. João, se você pudesse dar um conselho pro João que começou lá em 2007, 2008 no poker, qual conselho você daria para essa pessoa, cara? Cara, no final tudo vai dar certo. Só se mantém jogando ali e fazendo o que você sabe de melhor. Acho que esse, com certeza, seria o meu principal conselho. Eu acho que esse seria o maior. Só joga. No começo tem muita ansiedade, né? Será que vai dar certo? Não vai? E confiar no processo, né? Tem alguma citação, João, que rege sua vida? Alguma coisa assim que você acorda e sempre é uma frase que tá ali na sua cabeça, que fica martelando, que meio que é uma coisa que te acompanha? Cara, não tem uma frase de efeito assim, não. Eu gosto muito de pensar que tudo que eu faço tem que me dar prazer, né? Então, tudo que eu estiver jogando ali, aquilo tem que me dar prazer. Esse processo tem que ser prazeroso para mim. Por mais que seja o processo da perca, entendeu? Da frustração. Esse processo, essa caminhada para mim, de tudo que eu faço, tem que ser algo que me deixe feliz, né? Então, se jogar pôquer é algo que está me deixando feliz, é isso que eu vou fazer.
entendeu? Se isso não for mais, não é isso que eu vou fazer, entendeu? Então, tipo, todos os momentos eu procuro fazer o que eu gosto, né? Isso é algo que eu sempre priorizei, né? Fazer algo que me deixe alegre. Por isso que eu sempre gosto de falar, já falei isso em algumas entrevistas que me deu, e aí, eu estava em véspera de um FT importante, o cara, e aí, como é que vai ser a sua estratégia? Não, só vou me divertir, né? Porque o que eu mais quero é que essa mesa final seja divertida, né? Então, ter essa felicidade enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou jogando, com certeza é uma das coisas mais legais de um jogador de poker, né? Tipo, ser feliz fazendo o que você gosta. Então, não deixar que esse processo seja algo que seja cansativo, duro, né? Por mais que muitas vezes ele seja, né? Procure bons motivos para você realizar todas as coisas. Animal, cara. Falei isso hoje para um cliente meu que estava na FT do Main Event lá. Cara, se diverte, cara. Curte esse momento porque são poucas vezes que você vai curtir, independente do resultado, né, cara? Animal. Se você for pensar na minha carreira aí, tipo, eu tenho, sei lá, 7, 8 premiações acima de 200 mil reais. Então, são 13 anos. Então, é basicamente ali 1 ano e meio para cada um. Né? Então, é muito pequeno. São 1 ano e meio sem ter esses resultados. Então, curta esse processo que esse resultado vai vir. Né? Basta que você continue jogando e trabalhando para que isso aconteça. Show, cara. E olhando só para agora para o último ano, João, o que mais mudou em você? O que mais você, vamos dizer assim, teve mudanças no seu modo de pensar, modo de agir, pensando só nos últimos 12 meses agora? Cara, eu acho que não teve tantas mudanças não nos últimos 12 meses. Eu acredito que eu sou, sei lá, basicamente que o mesmo João, mas claro que a gente procura sempre estar evoluindo cada dia, tá pensando em ser melhor a cada dia. Não consegui enxergar assim algo de diferente de mim de 1 ano atrás. Agora, pensando em pessoas que mais influenciaram você nos últimos tempos, assim, quem você poderia citar ali que te ajudaram nesse crescimento e tudo mais? No jogo? Pode ser no jogo ou na vida, às vezes pode ser também. Aquelas pessoas, você fala assim, pô, aquelas pessoas que realmente vêm me ajudando ali de alguma maneira. Uhum. Então, com certeza, uma pessoa que eu sempre procurei me espelhar, que foi um espelho para mim, foi minha mãe, né? Tipo, todas as minhas atitudes claramente são baseadas na criação que eu tive. Então, ela, com certeza, é o meu grande espelho, assim, tipo, todos os tipos de conselhos possíveis são algo dela que me do meu caráter, da minha pessoa, não tem como negar isso. Em relação ao jogo, no início, eu acho que os meus 2 sócios ali foram, principalmente, de início o Diego teve uma importância muito grande também, mas depois, principalmente a Larissa e o Evandro, foram pessoas que me fizeram evoluir a cada dia, fizeram mudar minha forma de pensar. E atualmente, assim, cara, os meus integrantes de time ali, os meus jogadores que jogam comigo, eles me fazem evoluir a cada dia, né? Então, com certeza, eles são os principais fatores e motivos que me fazem crescer a cada dia. São os meninos que eu tenho contato ali todos os dias praticamente, discutindo a mão, comentando, tentando evoluir. Legal. E, cara, o que você gostaria de escutar aqui no BGCast e olhar aqui, algum nome para indicar, alguma pessoa para poder eu fazer esse tipo de pergunta, ter esse bate-bola? Cara, eu acho que o Pablito, né? Não tem como não falar dele hoje. Com certeza deve ser o maior nome do poker brasileiro hoje. Pablito, eu acho que essa turminha, né? Parece que o Cássio Pac, você já falou com ele, né? Você já foi, o Bruno também. Aliás, do NT ali, que a galera, acho que uns 4 ou 5 já bati papo, e é bem legal.
Mas eu acho que ele tá até a gente tá gravando aqui, ele tá no heads up. Ele tá no HU, né? Tá no HU lá do Main Event, né, cara? E que pergunta você faria para ele, Bauer? Cara, eu acho que essas perguntas que você me fez, eu acho que são todas as perguntas que eu gostaria de ouvir dele, assim. Como que ele faz para se manter em alto nível, onde que ele procura coisas para estudar, sabe? São coisas. Não tem como não falar. Com certeza é o maior nome do poker brasileiro hoje. Ele e o Bruno Volkmann são os maiores nomes do poker brasileiro hoje. Os resultados deles falam por si só. São pessoas que, de certa forma, totalmente underrated, né? Tipo, meio desconhecidos do meio fora de mídias sociais, mas que, quando estão na mesa, estão destruindo. Não é de hoje. E para o pessoal, se você pudesse recomendar ali ou 3 livros, 3 conteúdos, 3 fontes de informação, tanto no poker quanto fora também, que acrescentaram aí na sua vida, que você poderia deixar, é sempre legal, o pessoal sempre gosta bastante. Então, eu vou... Tipo, algo que sempre me acrescentou muito, confesso que hoje em dia eu não faço tanto quanto eu fazia na minha época ali de início do poker. Eu acho que livros de literatura, com certeza, são livros que vão fazer você pensar diferente o ser humano, né? Tipo, a literatura é onde começa tudo, ela molda todo o resto, né? Então, tipo, tudo que é narrado, tudo que vem através de uma narrativa, você passa a conseguir entender o ser humano, né? Então, isso para um jogador de pôquer, com certeza, eu acho que pode ser um grande diferencial. Então, se o cara quiser jogar ao vivo, se o cara quer entender o ser humano, vai ler Machado de Assis, entendeu? Vai ler literatura, qualquer coisa nesse aspecto. Eu gosto muito, particularmente, de biografias, porque são narrativas, né? São narrativas de vida, de como a pessoa conseguiu chegar onde ela chegou. Tipo, uma biografia, se fosse para indicar, seria a biografia do Agassi, que eu acho muito massa. Agassi, para quem não sabe, foi um tenista que ganhou vários títulos. E era na época do Guga, né? Acho que eles chegaram a confrontar. Chegaram a jogar junto, sim. E o Agassi é um cara que sempre fez aquilo que ele não gostava, né? Tipo, ele foi obrigado a ser um jogador. Tipo, o pai dele queria que ele fosse, fazia ele treinar incansavelmente. Então, tipo, é uma narrativa legal de você ver. Tipo, mesmo o cara fazendo o que ele não gostava, ele fazia bem feito, entendeu? E tipo, ele passou a entender que aquilo era algo legal, entendeu? Não foi algo que ele gostava. Mas narrativas e narrativas de vida, para mim, são algo que fizeram com que eu evoluísse pessoalmente e conseguisse interpretar pessoas de uma forma mais identificável, assim. Então, com certeza, isso moldou a minha forma de pensar o jogo, moldou a minha forma de pensar a vida de uma forma geral. Outra coisa que eu indicaria também é do novo documentário lá do Chicago Bulls, né, The Last Dance. Cara, é muito bom, mano. Para quem não assistiu, tá no Netflix. Acho que é obrigatório para o jogador de poker assistir aquilo. Entender como que o Michael Jordan fez para levar o Chicago Bulls e manter todo o time em alto nível, algo fantástico. Os jogos mentais dele com ele mesmo era algo bizarro, né, cara? É absurdo, absurdo. E para a última indicação aí, eu falaria de um professor de ética que eu sempre gosto ali no final da sessão de abrir alguns vídeos dele no YouTube, né? Para ouvir o cara falar, cara. Tipo, eu gosto muito e sempre me interessei muito por pessoas que tinham boas oratórias, né? Então, tipo, adoro ouvir o Mário Sérgio Cortella. Estou esquecendo do nome desse professor de ética.
deixa eu só lembrar que o Mário Sérgio Cortella, com certeza, uma pessoa que eu também indicaria, né? O professor de ética é o Clóvis de Barros. Clóvis de Barros Filho. Então, tipo, qualquer palestra que você ouvir esse cara fazendo, que não precisa nem ser palestra, procura a entrevista dele no Jô, procura a entrevista dele no Danilo Gentili. Cara, são pessoas sensacionais e, tipo, um minuto você ouvindo esses caras aí, com certeza vai agregar muito. Um excelente processo, né, cara? Eu nunca tinha pensado nisso, mas realmente vai tirar do foquinho do seu zoomzinho pequeno lá só nos seus torneios e colocar numa perspectiva ampla que ajuda, né, cara? Pô, animal, cara. E por que valeu a pena aqui, pra gente finalizar, por que valeu a pena fazer esse papo de hoje, João? O que você tirou de principal aprendizado, cara? O que foi bom pra você? Cara, eu acho que o que mais valeu a pena é relembrar coisas, né? Relembrar fatos que às vezes a gente acaba esquecendo, às vezes a gente acaba não lembrando do que eu já fiz ou dos processos que eu acabei procurando fazer para encontrar a vitória, né? Então, tipo, relembrar esses momentos, assim, esse processo é algo sempre muito agradável. João, cara, só acho que a palavra que sempre fica aqui é gratidão, obrigado mesmo, realmente já adotei algumas coisas aqui, eu sempre falo que eu sou o principal beneficiário de fazer isso aqui, porque acaba acrescentando muito, crescendo muito, e queria só te agradecer, se você quiser deixar alguma mensagem final aí pro pessoal, por favor, e da minha parte, só gratidão, meu parceiro. Valeu, eu que agradeço pelo convite. Foi, com certeza, muito legal estar conversando aí com você nessa 1 hora aí. Também queria falar para o pessoal que está começando que sempre tem bons lugares para ele procurar conteúdo, né? Então, hoje em dia tem muito conteúdo gratuito. Não fique achando que você precisa só ir atrás de conteúdo pago. Com certeza é importante você filtrar cada ponto que você vai estudar, mas não deixe de estudar. Eu acho que é basicamente isso. Procure também plataformas alternativas. O 2Bet4Win, com certeza, é um dos sites que vem mais crescendo aí, né, na rede GG Poker. É algo que está trazendo para a gente motivos e muito bons da gente ir para outros ares, né, e procurar novas alternativas aí com bom field. Show, galera. Então é isso. Não esqueça aí de se inscrever, deixar seu like, deixar comentário o que você achou dessa entrevista também. Até o próximo BGCast e até mais.